Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando de pai. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não dá para chamar pai, porque a Bíblia diz que não dá para chamar ninguém de pai. O pai que Jesus refere aqui, para já, Deus. Amém? E o pai que Jesus refere aqui não é o pai na fé. Por quê? Porque o pai na fé só poderia existir depois da morte e ressurreição de Jesus. Depois da morte e ressurreição de Jesus. Alguém está a entender isso? Alguém está a entender isso? Até aqui entendemos. Entendemos para quem Jesus se dirigia, o que ele na verdade queria dizer e o que ele queria mostrar. Eu seria injusto se vos falasse sobre pai na fé sem antes vos mostrar esse versículo. Ou só se eu tivesse a fugir, mas como não estou e sei de fato o que isso significa. Então quando alguém vos mostrar esse versículo, expliquem-lhe isso. Expliquem que Jesus ainda não tinha morrido. Os dons ainda não tinham sido liberados. E nem era para os filhos de Deus que ele estava a falar, mas para judeus. Eu sei que alguém pode perguntar assim, pastor, judeus não são filhos de Deus? E vocês ficaram aqui nesse silêncio do gênero, tipo, eu vou falar que são, não. Judeus são um povo adotado de Deus. Filhos de Deus nasceram depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Por isso é que a Bíblia diz a todo aquele que nele crê, não pereça, amém, mas tenha vida eterna, amém, amém. Os quais serão chamados filhos de Deus. João 1:12. Para ser filho de Deus tem que crer em Jesus. E os judeus não creram em Jesus. Amém. Eu sei que vocês agora, se vocês imaginarem bem, vocês vão entender que tem também muitas igrejas que podem não ser filhos de Deus. João 1:12. João 1:12, rápido, depois vamos voltar aqui. A condição de ser filho de Deus não é crer em nenhum outro nome, seja religioso, seja... Não, mas é crer em Jesus. Eu vou vos provar. Mas a todos que o receberam a quem? Jesus. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, creram em quem? João, Pedro, Maria. Creram em quem? No pastor Júnior. Creram em quem? Em Jesus. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, judeus não creram em Jesus, são o quê? São filhos de Deus? Pastor, e como é que eu posso ver uma religião que eu me posso afiliar? Pergunta sempre, creem em Jesus como o quê? Tem muitas igrejas cheíssimas, eu vejo pessoas a irem lá, igrejas tradicionais sobretudo, não creem em Jesus. Alguns até creem em Jesus deles, creem em Jesus preto. Porque não podemos acreditar num Jesus que era dos brancos. Jesus nem era branco. Tendo em conta a localização em que ele nasceu, ele nem era branco nem preto. Ele devia ser mestiço. Criaram Jesus dele, outros criaram outras coisas, mas a condição é crer em Jesus para ser filho de Deus. Posto isso, amados, posto isso que eu acabei aqui por vos explicar, para que vocês tenham base e não andem com medo, eu posso começar agora sim vos explicando a importância do pai na fé. Pai na fé, como eu disse, é aquele que te gera do evangelho. É aquele que te faz você nascer num entendimento do evangelho. Amém, homem grande? Faz você nascer no entendimento do evangelho. Pastor, o que isso quer dizer? Eu sei que vocês vieram aqui e todos vocês podem dizer assim: eu já aceitei Jesus antes talvez de vir aqui. Alguns podem dizer assim: eu já ouvi o evangelho. Lembrem, eu estou a dizer no entendimento do evangelho. O fato de você ter ido à igreja durante 20 anos não quer dizer que você entendeu o evangelho. E se você entender um evangelho que você ainda tem que fazer coisas para Jesus te abençoar, então você não entendeu o evangelho. Porque quem entende o evangelho percebe que Jesus Cristo é a consumação de toda a obra redentora, que não há mais nada que nós devemos fazer para obter algo de Deus. Então, quem te faz entender o evangelho verdadeiro é o teu pai na fé. Pastor, e as igrejas todas que eu passei, por exemplo, são tutores. Pastor, o que são tutores? Quando uma criança tem menos de 18 anos, ela tem um tutor. Para que serve tutor?
Tutor serve para proteger com princípios morais. Tutor serve para proteger com princípios morais na ausência do pai na fé. Enquanto eu estudava isso ontem, eu disse, uau, Deus é muito bom. Quer dizer que Deus até te apresentar o teu pai na fé, não te deixa desamparado. Estabelece algumas bases. Tutor pode estabelecer alguma base. Tutor pode te proteger. Tutor pode te dar pode te ensinar a orar. Tutor pode te profetizar. Tutor pode te falar algumas coisas boas. Mas o pai na fé, enxerta o entendimento do evangelho em você. E se você, a maneira que você tem de decidir, de perceber quando você encontrou o teu pai na fé, é quando você perceber, eu ouvi muitas palavras, mas essa palavra aqui mudou algo em mim, estruturou algo em mim. Eu não me torno vosso pai na fé por estar aqui à frente. Eu não me torno vosso pai na fé por ser pastor da igreja. Mesmo aqui pode eventualmente haver pessoas de quem eu sou tutor. Amém? Mas se há pessoas que estão a receber o evangelho, estão a ser transformadas nesse evangelho, então talvez estão a encontrar o pai na fé deles. Paulo disse, vocês podem ter muitos tutores, mas todavia são um pai na fé. Todavia são um pai. O que ele está querendo dizer? Vocês podem ter muitos pastores no YouTube. E aproveito já para dizer que não é mal, desde que você saiba que é um tutor. Você pode ter muito pastor que você admira. É isso que Paulo estava a dizer, porque Paulo pregou o evangelho ao povo de Coríntios. O povo de Coríntios tinha se libertado por causa de Paulo. Quem contou a primeira instância do evangelho ao povo de Coríntios foi Paulo. Mas eles depois, alguns começaram a se rebelar, alguns começaram a dizer, não, eu não preciso. Outros começaram a seguir Bernabé e outras pessoas mais. Paulo disse, vocês podem ter mais de 1000 tutores, mas só tenham um pai na fé. Depois diz, eu que vos gerei pelo evangelho. O que Paulo vai dizer? Vocês podem assistir muitas coisas, mas não se esqueçam que tem apenas um pai na fé. Agora, qual é o contexto que Paulo diz isso? Amados, peço a vossa paciência para terem uma boa aula, amém? E depois vocês vão celebrar sobre paternidade na fé. Qual é o contexto que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque o povo de Coríntios era um povo muito rebelde. Às vezes nós olhamos para nós e dizemos assim, não, nós somos mesmo os filhos de Deus, mas os piores na terra, mas não. Paulo, o povo de Corinto era um povo, para vocês terem noção, que o nível de fornicação que havia lá, ontem quando comentava com a minha esposa, ela ficou estupefata. O nível de fornicação que havia lá, Paulo disse, o nível de fornicação que ela é tão alto, ao ponto de alguns de vocês namorarem, se envolverem com a mulher dos vossos pais. Ou seja, eles faziam isso, alguns deles. Ou seja, o povo de Corinto era um povo muito rebelde. E Paulo estava a lhes pregar o evangelho, Paulo estava a sofrer por eles, a lutar por eles. Por isso, manda uma carta, essa carta aqui que nós estamos a ler. E antes de chegar nesse ponto, que ele disse que é o pai dele na fé, vejam o que antecede. Podes começar em 1 de Coríntios 4, 9. 1 de Coríntios 4, 9. 1 de Coríntios 4, 9. Por vezes, penso que Deus nos colocou a nós, os apóstolos. Prepara um lenço, Por vezes penso que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Por vezes vejo que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Como prisioneiro prestes a ser executado, postos como espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante de homens. Pastor, o que Paulo está a querer dizer aqui? Por vezes penso que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Amado, teu pastor, teu pai na fé, não é só teu pai na fé, é pai na fé da pessoa que está ao teu lado, da outra pessoa que está ao teu lado, da outra pessoa que está ao teu lado. Muitas vezes, ele próprio para ele não ora, mas ora por você. Muitas vezes há coisas que não faz por ele, mas faz por você. Muitas vezes as coisas dele, os filhos dele ficam em último.
Amado, permitam-me vos dizer quantas vezes eu chego em casa, olho para o Cris e o Macário às 20 horas. Eu disse, fogo, eu gostaria de ter estado mais tempo com eles. Por quê? Porque eu fiquei em último. Quando vou dormir eu tenho paz, mas quando olho nos meus filhos eu digo, God, que trabalho é esse? Talvez preferia ser uma outra coisa qualquer que me daria tempo para chegar aqui. É isso que Paulo está querendo dizer. Por vezes penso que Deus nos colocou a nós em último lugar. Ou seja, Deus está dizendo, não pensem primeiro em vocês. Eu quero que vocês não pensem primeiro em vocês. E sabem, se alguém quer ser pastor, deve entender primeiro isso. Se os pastores forem treinados a ensinar, a aprenderem isso, não apenas a irem na escola de teologia, porque na escola de teologia não se ensina isso. Não se ensina isso. Como prisioneiros prestes a ser executados. Já é normal um pastor passar num lugar e lhe falar irmão. Por quê? Porque por existirem muitos falsos, cada vez mais o diabo vai sugando completamente a imagem dos pastores. Daqui a pouco, amados, vocês vão ver, vai se levantar mais uma outra corrente de perseguição às igrejas. Não é as igrejas que perseguem, é pastor, porque a Bíblia diz, se atacarem o pastor, as ovelhas se dispersarão. É nesse contexto que o Paulo estava a dizer, postos como espetáculo para o mundo, depois de mulher e de políticos, o que é que mais se boicota nas redes sociais? Pastores. Postos como espetáculos para o mundo. Paulo estava a falar disso, estava a falar sobre ele. Ele passou em várias prisões. Toda hora estavam quase a lhe matar. Toda hora estava quase a lhe matar por causa de ovelhas. Amados, eu não sei lugar perigoso. Sobretudo aqui no Rocha, eu não sei nenhum beco perigoso. Todo beco eu entro. Quando eu vou para o evangelismo, eu digo, Senhor, se hoje é hoje, glória a Deus. Quem vem aqui nos sábados consegue perceber? Vem com sapatilha para entrar em qualquer lugar, em qualquer casa, de qualquer modo. Tocar em pessoas que estão com feridas abertas. Entendem o que eu estou a dizer? É nesse contexto que Paulo falava, antes de chegar a falar de paternidade na fé. Postos como espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos, ou seja, Deus está a ver. Diante de anjos, é com quem diz, até elementos espirituais estão lá presentes vendo. E diante dos homens, homens também veem. Esses pastores são gatunos. Existem pastores gatunos, sim. Agora imaginem a dor de um pastor verdadeiro, que está tido como falso. Imaginem a aflição de pessoas que trabalham verdadeiramente. E não é que tem salário, não, antes pelo contrário, injetam do céu para uma causa. Como Paulo diz, às vezes, por vezes penso que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Avança. Por causa de Cristo, nós somos loucos. Por causa de Cristo, nós somos loucos. Fazemos coisas que pessoas não entendem. Gastamos em coisas que pessoas não gastariam. Por causa de Cristo, nós somos loucos. Mas sem dúvida, vocês todos são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Ou seja, nós jejuamos, nós oramos, nós buscamos, nos enfraquecemos, mas vocês estão cada vez mais fortes. Nós investigamos, cansados, com sono e tudo mais, mas vocês estão cada vez mais robustos. É isso que Paulo estava a dizer. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são bem considerados. E nós, desprezados. Nunca vais ouvir na igreja a desprezarem uma ovelha. Nunca vai ouvir ovelha gatuna. Até o traficante pode estar na igreja e ter melhor reputação. Prostituta pode estar na igreja e ter melhor reputação que pai na fé, que pastor. É isso que Paulo está a dizer. Vocês são bem considerados e nós desprezados. Flash Squad hoje por hoje pega pastores fracos, alguns, para lhes expor a escolha e a vergonha. E as pessoas que são completamente analfabetas espirituais vão fazer juízos sobre homens de Deus. E todos nós partilhamos. É só mais um pastor. Não é um pastor. É pastor.
O objetivo não é a pessoa, é o título. É o título. Se nós banalizamos um pastor, banalizamos o pastorado. Atenção, não estou a dizer que não existem pastores falsos, não é isso que eu quero dizer. O que eu estou a dizer é o quanto nos estão a distrair da importância de um verdadeiro pai na fé e de um verdadeiro pastor. Quantos verdadeiros homens de Deus Angola tem? Por que não se fala deles, só se fala dos maus? Vocês são bem considerados e nós desprezados. Avança. Até este momento, temos passado fome e sede. Paulo fala dele. Paulo fazia viagens longas. Paulo fazia caminhadas que vocês não estão bem a ver. Se ele falar fome e sede, é porque desejou mesmo em algum momento beber água. Temos passado fome e sede, sem roupa suficiente para nos aquecermos. Ouça, naquele tempo aí em Roma fazia um frio, vai na Itália agora, você vai congelar. Você vai congelar. Isso quer dizer que eles sofriam, andavam. Por isso, amado, quando eu estou a vos ensinar a serem duros no trabalho para o Senhor, eu não quero vos sugar. Eu quero vos fazer participar, não apenas da glória, mas do sofrimento de Cristo. Para que o vosso evangelho não seja nulo, não seja vazio. Tenham como algo de vocês aplaudirem quando vocês passam no sol para ir visitar. Tenham como algo de vocês aplaudirem quando vocês vão até num valado para ir pregar o evangelho. Tenham como algo de vocês aplaudirem quando vocês ensaiam 3 ou 2 horas com fome, sem fome. Tenham como algo para aplaudirem. Não sejam como bebês na fé que apenas aplaudem bênçãos. Tenham como algo para aplaudir. Você criar uma banda, você está na frente disso há 4, 3, 2 anos. Você está numa guitarra baixo para o Senhor, ninguém te paga. Tenha como algo para aplaudir. Sem roupa suficiente para nos aquecermos. Temos sido tratados brutalmente, sem um lar que nos pertença. Isso quer dizer que Paulo viajava, era um verdadeiro missionário, para estabelecer a igreja no entendimento do evangelho. Para estabelecer a igreja no entendimento do evangelho. 12. Temos trabalhado sem descanso com nossas próprias mãos. Permitam-me falar, Permitam-me falar. Amados, deixem-me falar mesmo. Eu, vosso pastor, Júnior Destino, salário nessa igreja. Algumas vezes talvez olham para mim e veem os fatos de nada. A igreja paga bem. Não, não tem. Eu, vosso pastor Júnior Destino, sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra. Pós-graduado em Ciência Política, empresário. Não desde que comecei a igreja. Não. Antes. E até agora, eu só atendo e trabalho aqui da parte das 14 em diante, porque de manhã eu trabalho nas minhas coisas, com minhas mãos, para eu ter o que ofertar na igreja. Além de tudo isso, sou mentor. Não falo dessas coisas porque Paulo nos recomendou a sermos considerados como ministro pelos homens. Eu quero sujar as minhas mãos e tudo mais, mas aparecer aqui, pastor. Fui uma vez a um programa no Janela Aberta e eu não entrei em estúdio porque eles queriam colocar lá a minha formação profissional. Eu disse: não, Deus me chamou como pastor. Vocês me convidaram aqui como pastor. Se não me terem pastor, eu vou embora. É isso. Temos trabalhado sem descanso com nossas próprias mãos. Algumas pessoas aqui da igreja, além de trabalharem na igreja, trabalham comigo. Perguntem a essas pessoas como eu sou, até atingir um objetivo, até conseguir um contrato. Perguntem a essas pessoas o quanto trabalho, o quanto me esmorro. Perguntem a minha esposa que horas eu chego em casa normalmente. Paulo fazia tendas, ou seja, ele era carpinteiro, trabalhava com as próprias mãos, a fim de ganhar a vida. Temos abençoado aquele que nos amaldiçoaram. Quantas vezes pessoas falaram mal de Paulo? Eu próprio posso me colocar a mim de exemplo. Quantas vezes me falaram mal? No Rocha. Quantas vezes? Na rua em que eu nasci,
Quantas vezes, nenhuma vez amaldiçoei, nenhuma vez. Algumas pessoas até estão aqui hoje, e as amo do fundo do meu coração. Paulo mesmo, perseguido para lhe matarem, mas em vez de amaldiçoar, abençoava. Em vez de amaldiçoar, abençoava. Temos trabalhado sem descanso com nossas próprias mãos. Temos abençoado aqueles que nos amaldiçoaram. Temos sido pacientes com aqueles que nos perseguem. Há algumas pessoas que nos perseguem, estão a nos ligar, mas nós precisamos de alguma coisa, tudo bem. Temos sido pacientes com aqueles que nos perseguem. Até aqui na igreja, alguma vez já fomos amaldiçoados. Reagimos com amor. Reagimos com amor. Algumas pessoas, quando não entendem algumas coisas que o pastor está a fazer, porque o pastor está a fazer, em vez de calarem, falam à toa. Reagimos com amor. Algumas que não percebem o que está a acontecer, o que está a ser estruturado, criticam, às vezes até amaldiçoam, a igreja não vai à frente. O quê? Reagimos com paciência. Só temos sido pacientes com aqueles que nos perseguem. 3. Temos respondido com mansidão aos que se diziam coisas más a nosso respeito que não eram verdade. Temos respondido com mansidão aos que diziam coisas más a nosso respeito que não eram verdade. Eu sei que todos nós estamos a entender onde estamos. Estamos a perceber o que eu estou a falar, certo? Eu estou a falar em Paulo, estou a contextualizar aqui na realidade. Temos respondido com mansidão quando se diziam coisas más a nosso respeito que não eram verdade. Quantas coisas se disse ou sobre a igreja, ou sobre o pastor Júnior. Quantas coisas se disse sobre Paulo. Quantas coisas deveria se ter dito sobre Paulo. Paulo deve ter dito que era feiticeiro. Eu também já me chamaram de feiticeiro. No segundo ou no terceiro ano da igreja, por causa do crescimento, algumas pessoas, enfim, onde eu cortava cabelo, alguém me perguntou assim: Júnior, a me cortar cabelo, a me perguntar: Júnior, fala a verdade. Pegaste, né? Pegaste, né? Pegaste, né? Porque não é normal 3 anos, mais velho, estão sentados para te ouvir. Eu disse: por que você também não acha ainda que é poder de Deus? Por que você não acha ainda também que é graça divina? A me cortar cabelo, ela me fala: deixa, não precisa, tica. Pegaste. Ainda depois no final me disse: ainda, se você quiser, posso te levar num sítio que vai aumentar ainda mais. Eu lhe olhei. É isso que Paulo está dizendo. Temos respondido com mansidão quando se diziam coisas más a nosso respeito. Hoje, pessoas que diziam coisas más mudaram a linguagem. Não há de fato um trabalho a ser feito. É isso que Paulo estava a dizer. Até agora, somos como sujeira debaixo dos pés, como lixo do mundo. Quantos não olham para nós e dizem assim: não, isso de igreja é tudo brincadeira. Não, isso não leva a lado nenhum. Não, isso são todos ignorantes. A religião é o ópio deles. A religião é o ópio deles, é a maneira que eles têm de se distrair. É isso que ele está a dizer. Avança. Não lhes estou escrevendo sobre essas coisas para envergonhá-los, mas para advertir e aconselhá-los como filhos amados. Eu vos digo também a vocês: não vos disse essas coisas todas para vos desanimar. Não vos disse essas coisas todas para vos cobrar, para vocês me pagarem, ou para vocês me respeitarem, ou para vocês darem. Não é por isso que eu vos disse isso. Amados, eu estou a ser completamente bíblico a vos explicar isso, porque não quero explicar da minha voz, nem da minha maneira de pensar, mas da maneira de pensar da Bíblia. Paulo, depois de dizer essas coisas todas, disse: não lhes estou escrevendo sobre essas coisas para envergonhá-los, mas para advertir e aconselhá-los como filhos amados. Ou seja, eu não quero agora que vocês tenham vergonha porque vocês não valorizaram o suficiente antes. Não quero agora que vocês tenham vergonha porque vocês não respeitaram o suficiente antes. Não quero agora que vocês tenham vergonha porque talvez vocês não interpretaram da melhor maneira antes. Mas quero que vocês percebam isso. Avança. Ainda, aqui é a parte mais importante, amados. Chegamos. Presta a máxima atenção. Chegamos. Ainda que vocês possam ter 10.000 outros tutores para ensiná-los a respeito de Cristo. Ainda que vocês possam ter 10.000 outros tutores.
para ensiná-los a respeito de Cristo. Lembrem-se que vocês não têm muitos pais, porque fui eu que os gerei por meio do Evangelho em Cristo Jesus. Ainda que vocês possam ter 10 mil pessoas que vos acompanharam até aqui, ou que 10 mil pessoas que estão a vos acompanhar, ainda que vocês possam ter 10 mil pessoas que vos ensinaram a respeito de Cristo, lembrem-se que vocês não têm muitos pais, porque fui eu que os gerei por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho em Cristo Jesus. Pastor, o que Paulo queria dizer ali? Fui eu que no Evangelho, no entendimento do Evangelho, vos fiz vocês nascerem de novo. Fui eu que, misturado com o Evangelho, fiz com que vocês brotassem. Paulo estava a dizer, vocês podem até ter ido a muitas igrejas, caminharam muito para Canaã. Alguém está a entender? Entraram muito na presença de Deus, saíram da presença de Deus. Combateram muito. Combateram muito. João entendeu? Fizeram muito tempo. Vestiram muita roupa branca. Cantaram em muitos coros. Ainda que vocês tenham tido 10 mil tutores, assistiram muitas pessoas no Facebook, no YouTube, vos profetizaram muito. Ainda que vocês possam ter 10 mil tutores, todavia, pastores altos, baixos, pastor com um pouco de barriga, pastor magro, ainda que vocês possam ter 10 mil tutores, todavia, tenha apenas um pai. Porque eu os gerei por meio do Evangelho em Cristo Jesus. O que Paulo está a dizer? Teu pai na fé é quem te gera, que faz não apenas que você perceba um pouco do Evangelho, que faz não apenas que você aprenda a ir na igreja, que faz não apenas com que você aprenda a falar Jesus, mas que faz com que você nasça de novo, através da pregação do genuíno Evangelho de Jesus Cristo, que faz com que você perceba que você é justiça de Deus, que faz com que você perceba que você é nova criatura, que faz com que você perceba que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que faz com que você perceba que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, que faz com que você perceba que Cristo vive em você, que te diz, conheça-se. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Não foi mesmo para mim. Quando eu digo aplauda ao Senhor, não é porque não é para mim. Porque às vezes vocês aplaudem a mim, mas quando é para aplaudir ao Senhor, vocês esquecem. Quando eu digo aplauda ao Senhor, é mesmo para o Senhor. Essa foi para o Senhor. Porque nos trouxe até aqui, nos fez entender. Então nós conseguimos perceber a bondade de Deus. Isso quer dizer que os pastores que você conhece antes de conhecer o teu pai na fé não são maus. Pastor, para que serve então o pai na fé? Para que nós possamos imitá-los nos caminhos de Cristo. Para que nós possamos imitá-los no caminho de Cristo. Avança no desafio, por favor. Alguém está sendo abençoado aqui? Alguém está sendo abençoado aqui? Portanto, suplico-lhes, depois de contar todas as coisas que disse e tudo mais, depois de lhes mostrar o quanto sofreu, depois de lhe dizer o que é tutor, o que é pai na fé, vejam o que ele diz. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Estou a visitar a pessoa, visita também. Estou a pregar o Evangelho nas ruas, prega também. Estou aí ter com pessoas nas praças, vai ter também com pessoas na praça. Estou a perdoar quem está me perseguir, perdoa também quem está a te perseguir. Estou a desejar que o Evangelho no Rocha se expanda, deseja também que o Evangelho no Rocha se expanda.
Estou a declarar que esse ano vamos atingir 100 células no Rocha. Declara também que esse ano vamos atingir 100 células no Rocha. Sede meus imitadores. Estamos a declarar que esse é nosso ano de multiplicação. Come on. Declara também que é o teu ano de multiplicação. Sede meus imitadores. Eu amo isso porque algumas pessoas dizem, não, isso é idolatria. Estamos a entender biblicamente que não é. Porque se fosse idolatria, ele ia dizer, sejam imitadores de quem? De Cristo. Mas Paulo está a dizer, como eu sofri por vocês, como eu labutei por vocês, e como vos gerei no Evangelho em Cristo Jesus, sede meus imitadores. O que acontece? Muitos filhos, e aqui tem a importância do pai na fé, muitos filhos na fé não são imitadores dos seus pais na fé. Não são imitadores. Não são imitadores, portanto não têm referência. Imitar aqui é seguir, é ser discípulo. Imitar não tem a ver com roupa, imitar tem a ver com imitar os meus caminhos em Cristo Jesus. E para que vocês não se percam, nem pensem em coisas erradas, deixem só ler o versículo a seguir para vos ver o que ele está a dizer para imitar. Amém? É exatamente por esta razão, para que vocês me imitem, que eu lhes estou enviado Timóteo. Ele é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele recordará a vocês a maneira de viver em Jesus Cristo, segundo o que eu ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde eu vou viver. O que ele queria que imitassem? A maneira dele de viver em Jesus Cristo. Noutra versão está, os meus caminhos em Jesus Cristo. Para isso, serve um pai na fé. Para que você imite os caminhos dele em Jesus Cristo. Daí a importância de nós termos verdadeiros pais na fé. Porque se tiver falsos pais na fé, você vai imitar que caminho em Jesus Cristo. Pessoas que são falsas, vai imitar quem? Jesus Cristo. Por isso eu costumo dizer, não anda à toa. Não anda à toa. E se você tem um pai na fé, demora muito para você criar coisa na tua cabeça sobre ele. Porque quando você se desvia do caminho em que você tem que imitar, amado, que caminho você vai andar? Há pessoas hoje que não têm igreja, não vão mais a igrejas, porque não conseguiram distinguir paternidade na fé. Há pessoas que ganharam descrédito a igrejas, em pastores, por quê? Porque não conseguiram discernir pai na fé. E paternidade na fé é isso. Paulo está a dizer, agora que vocês são, avança, recua, não sejam meus imitadores. Adormeçam, ou seja, vos exorto, vos aconselho, portanto, a que sejais meus imitadores. Aquilo que eu faço em Cristo, façam. Aquilo que eu sigo em Cristo, sigam. Há coisas, amados e amadas, que você vai aprender de você mesmo. Mas há um ponto que você vai aprender do Espírito Santo, da palavra de Deus. E há outro que você vai aprender do teu pai na fé. E Deus que quer te fazer grande, te dá referência. Deus que quer te fazer grande, quer te permitir você chegar onde você deve chegar, te dá passos. Hoje por hoje, todos os grandes, todas as pessoas que querem ser jogador, imitam quem? De futebol. Podem citar nome, vamos citar. Primeiro imitam quem? Segundo, imitam quem? De basquete, eventualmente vocês não saberão, né? Em Angola, vão saber. Principalmente as mulheres. Em Angola, primeiro imitam quem em basquete? Nem ouvi nenhum homem, meu Deus. Jean-Jacques, alguém falou Jean-Jacques. O que eu quero vos mostrar com isso? Toda área, há alguém para ter como referência. Em Cristo não foi diferente. Pai na fé é para você ter como referência. Se ele está a pregar para 200 pessoas, eu posso pregar para mais. Se ele está a visitar, eu posso visitar. Se ele está a revelar assim o Evangelho, eu posso revelar. Se ele está a amar a pessoa que está a lhe perseguir, eu posso amar. É para isso que serve pai na fé. É para isso que serve pai na fé. Alguém entendeu, amados? Alguém entendeu? Agora até aqui eu vos disse pai na fé. Agora qual é a importância de ser um bom filho na fé? Qual é a importância de ser um bom filho na fé? Qual é a importância de ser um bom filho na fé? E aqui eu vou terminar
vamos continuar nos outros dias. Segredos de ser filho. Primeiro segredo de ser filho: filhos vão longe. Ai. Filhos vão longe. Alguém está aqui? Agora eu estou a falar sobre você que entendeu paternidade na fé e sabe quem é teu pai na fé. Eu nem sei se alguns mesmo aqui sabem. Acham que devíamos tentar saber se sabem? Acham que devíamos tentar saber se sabem? Eu creio que vocês sabem, amém? Eu creio que vocês sabem. Creio que vocês sabem. Filhos vão longe, dizia eu. Filhos, normalmente, é suposto, entendam-me, viverem mais que o pai e irem mais distante do pai. Uma visão nunca chega ao seu ponto máximo com o visionário. O visionário estabelece as bases. A visão chega ao seu ponto máximo com os filhos da visão. Agostinho Neto não viu Angola com 3 redes de telefone. Não viu Angola com shopping. Mas ele viu essa visão sobre Angola. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Filhos chegam em lugares que pais não chegaram. Vá comigo para Salmos 127:4. Filhos vão longe. Ser filho não é desprezo. Não somos o que somos hoje, no natural, por termos sido filhos de alguém. Veja, os filhos do homem, os filhos que o homem tem durante a sua mocidade, são como flechas de um soldado valente. Flechas de um soldado valente. Filhos que um homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Filhos na fé são a mesma coisa. São como flechas de um soldado valente. Se você é filho da fé do pastor Júnior Destino, simpatizante, presta bem atenção ao que eu vou explicar. Flecha na mão de um soldado valente. Vocês acham que o pastor Júnior Destino é um soldado valente? Vocês acham que o pastor Júnior Destino é um soldado valente em Cristo Jesus? Glória a Deus. Filhos na fé são como flechas na mão. Eu nunca poderia ir mais longe, mais distante do que a flecha que está na minha mão. Não, eu estou a falar de você. Eu estou a falar de você. E se você é filho na fé, eu te dou liberdade de celebrar, de pegar essa palavra para você. Filhos nunca vão mais para trás do que o pai. Não. Se eu estou com uma flecha na mão e eu estou aqui, a flecha que eu lançar pode chegar até no Benfica. Aquelas flechas daqueles guerreiros antigos, elas eram preparadas para percorrer quilômetros. E a uma velocidade que eu não andaria. Veja, se eu pego numa flecha e mando, é diferente. Ainda que eu saia daqui a correr, a flecha vai mais longe e vai mais rápido. Ser pai na fé não é uma questão de querer estar à frente das pessoas. É uma questão de durante algum tempo estar à frente das pessoas, para elas terem direção, para elas estarem a ser esticadas, para daqui a pouco, em vez de você estar à frente, você fica atrás. Tá? Daqui a pouco nós vamos ficar no Rocha, vamos começar a chegar em Portugal. Quem vai chegar lá? Não sou eu. Vamos começar a chegar no Benfica. Quem vai chegar lá? Não sou eu. Vamos começar a chegar em Viana. Quem vai chegar lá? Não sou eu. Nos Estados Unidos, quem vai chegar lá? Não sou eu. Por isso é que numa matilha o líder anda sempre atrás. Nunca anda à frente, anda sempre atrás. Porque é o líder. Depois de ter, quando é que ele fica à frente? Quando são crianças. Mas depois começa a bater retirada. E fica atrás. Por quê? Porque filhos são como flecha. Eles vão mais longe e vão mais rápido.
Algumas coisas que nós hoje estamos a demorar 4 anos para fazer, em nome de Jesus. Há filhos na fé que vão demorar 4 meses. Algumas coisas que nós hoje estamos a demorar 7 meses para fazer, há filhos na fé que vão fazer em 1 semana. Só seja filho. Só seja filho. Não tenha pressa de fazer as coisas acontecer por ti mesmo. Paulo a seguir diz, alguns estão soberbos, tão orgulhosos. A Bíblia diz que o orgulhoso Deus abate, porque já não dá mais para humilhar, porque ele para levantar, porque ele já se levantou sozinho. Seja humilde, seja filho. Não te esqueças, filhos vão longe e depressa. Vão longe e depressa. Vão longe e depressa. Mesmo agora eu vendo esse ano de multiplicação, eu ainda não vou ver multiplicação diretamente, mas alguns filhos. Por isso é que Paulo diz, eu vejo às vezes que Deus a nós apóstolos nos coloca como último. Lembram quando eu disse isso? Por quê? Porque Deus quer provar as coisas, não por causa do líder, mas por causa dos filhos. Até o próprio Jesus Cristo, ele morreu e disse, quem crê em mim fará as mesmas coisas que eu fiz, e coisas ainda maiores do que essas. O que eu quero dizer com isso? Quem é um pai de verdade, prepara filhos para serem excelentes. Prepara filhos para irem longe e rápido. Diga comigo, longe e rápido. 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 É assim que você irá. Longe e rápido. Eu declaro, eu não chegarei em nenhum partido, nenhum governo, mas dessa igreja conheças. Sairão homens que governarão nessa nação. Sairão empresários e empresárias de um nível que eu nunca chegarei. Sairão homens de negócio de um nível que eu nunca serei. Longe e rápido. Longe e rápido. Flecha, cada uma tem alvo diferente. Se você é um filho, quer dizer que você é um filho com um alvo. Pode vir um outro filho que vai ter um outro alvo. Pode vir outro filho que vai ter um outro alvo. Mas se o guerreiro for bom, todos os alvos vão ser atingidos. O que eu quero dizer? Nem todos vocês vão ser pastores, mas os que forem levantados para ser pastores vão atingir. Nem todos vocês vão ser empresários, mas os que forem levantados para ser empresários vão atingir. Nem todos vocês vão ser governantes, mas os que forem levantados para ser governantes vão atingir. Nem todos vocês serão gestoras financeiras, mas os que forem levantados para ser gestoras financeiras vão atingir. O importante, seja filho. E se o guerreiro tiver noção do que está fazendo, ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Ele sabe a flecha que tem que ser mandada para o oeste, a flecha que tem que ser mandada para este, a flecha que tem que ser mandada para sul, e a flecha que tem que ser mandada para norte. Por isso, às vezes, como filho, por isso é que Paulo disse, Timóteo serviu comigo como filho no Evangelho. Sabe o que Paulo estava a dizer? Quando eu lhe falava para ir dessa direção, ele ia. Quando eu lhe falava para fazer dessa maneira, ele fazia. Quando ele falava para não fazer dessa maneira, ele não fazia. Filhos vão longe. Talvez, amados, deixa-me dizer uma coisa. Alguém vai dizer assim, eu tenho uma relação direta com Jesus, com Deus. Isso não é problema, about this. Não é um problema isso. Isso não é um problema. Mas, amado, até você entender que você precisa ter alguém para se modelar, e que Deus colocou pessoas na tua vida para essa razão, eu tenho pena. Você vai a muitas palestras de coach que vão te ensinar outras modelagens que não são as modelagens bíblicas. Que não são as modelagens bíblicas. O pastor está a dizer que é mau, não é mau, mas Deus não te colocou no mundo do Espírito sozinho. O que acontece? Você não imita, não vê, não se sente filho. Você é apenas membro da igreja, ou mais simpatizante. Você não vê algumas pessoas aqui passando talvez por problema de depressão, e o pastor está a dizer, vem visitar, vem acompanhar. Você não sabe o que é gerado no meio de uma visita. Você não sabe o que acontece numa casa de visita. Nós, quando vamos visitar, as pessoas ficam leves, mas não só as pessoas, nós próprios sentimos que something aconteceu, alguma coisa aconteceu. Talvez aquele visitar alguém aqui, é uma mulher que trabalha muito fortemente aqui.
Ela, às vezes, quando ela dá trabalho, eu digo: filha, vai já em casa. Já está um pouco tarde, teu marido deve estar à tua espera. Ela me disse assim: pastor, o tempo que eu passo na igreja é terapêutico para mim. O tempo que eu passo servindo ao Senhor é terapêutico para mim. E sobre essa mesma mulher, um dia eu fui fazer uma visita. E a pessoa que eu lhe visitei disse-me assim: pastor, há uma mulher na igreja, disse-me o nome dessa irmã, que faz algo por mim tremendo, pastor. Ela me dá algo, me ensina algo e me oferece coisas que eu próprio não entendo por quê. Eu fui falar com essa irmã. Quando eu cheguei na irmã, e a irmã olhou para mim, disse: pastor, isso tem me curado, porque eu pensava que as minhas mágoas eram maiores do que as mágoas de todo mundo, mas Deus tem me apresentado pessoas que quanto mais eu as ajudo, mais eu sou ajudado. Quanto mais eu semeio, mais eu recebo. O que eu quero te dizer? Seja imitador. Seja imitador. O que você vê que se faz aqui? Aqui se usa água, não usa água. Aqui se faz trabalho de cura com coisas naturais, não faça. Há uma filha minha amada aqui, que foi fazer tratamento de uma coisa que lhe falaram que era tala. Eu lhe disse: filha, isso não é tala. Orei por ela, passado uns dias secou. Disse: pastor, não era mesmo. Estavam me mandando meter lá tantas coisas. Por quê? Porque você não imita. Não esteja só aqui na igreja, amado. Imita. Eu não sei dançar. Sabe por que eu danço? Porque eu sei que Davi, o momento que ele mais foi honrado, foi quando dançou diante da dor. Não deixa que a tua dor te limite. A Bíblia diz que Deus se alegra com quem dá com alegria. Então, na hora, sobretudo na hora da oferta, se alegre. Não fica a me olhar tipo: você é mais mal que eu, ou você é mais bonito que eu. Não faz mal, até pode ser mais bonito que eu, mas come on, se alegra. Imita. Algo que é bom, imita. E nem sou eu que estou a dizer para me imitar. Foi a Bíblia que diz: sejam meus imitadores. Há algumas coisas, não é atendimento que vai resolver. É você perceber paternidade na fé e seguir. Eu poderia falar muitas coisas, mas teremos ainda muitos domingos. Seguir. Por último, estamos já em cima da hora, Gad. Filhos serão corajosos. Filhos serão corajosos. Avança no 5. Feliz o homem que tem muitos filhos. Uma aljava cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver de enfrentar os seus inimigos no tribunal. Não queria essa versão, queria uma outra. A minha diz assim: bem-aventurado o homem que enche deles a algiva, que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Quem? Tanto o pai como os filhos. Aqui diz: não serão confundidos, mas falarão. Olha, está aqui, glória a Deus. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos. Amém? Um homem que enche deles a aljava, ou seja, ele e as aljavas não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Filhos, de tanto imitar no Senhor, de tanto imitar os caminhos no Senhor, vai chegar uma altura e não vai ser confundido. Deixem-me vos dar um bom exemplo. Elias e Eliseu. Elias desapareceu. Ele tinha aberto abriu o rio. Passou ele com Eliseu. Presta bem atenção. Só que depois de passarem do outro lado do rio, Elias desapareceu. Deixou apenas a capa que fez abrir. Eliseu podia ter dito assim: meu Deus, aqui mesmo agora acabei. Como é que eu vou voltar? Mas como Eliseu era um filho de verdade, ele viu e imitou. Os outros todos os profetas ficaram do outro lado, não viram nada. Eliseu, por ser um filho de verdade, não ficou assustado. Filhos não quer dizer que dependem sempre do pai. De tanto imitar,
farão as mesmas coisas ou ainda maiores que o pai. Filho, não quer dizer qualquer coisa que está acontecendo na tua casa. Pai, não. Você vai andar com o pai um dia, você vai ver o pai a orar por doente. No dia que o pai não te vê, você não vai... Pai. Ei, está onde o doente? Tragam. Está onde a pessoa que está deprimida? Tragam. Elias desapareceu. Eliseu olhou para o mar, viu a capa, pegou na capa. Come on. Pegou na capa. Da mesma maneira que Elias falou, Deus de Elias mandou a capa no mar. Pá! Capa abriu o mar. E Eliseu não foi confundido. O que eu quero dizer com isso? Por ele ter seguido e por ele ter imitado, aprendeu. E no momento de dificuldade, não foi confundido. E o que a Bíblia diz aqui: não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Está vendo quando, imagina, está algo à porta da tua vida, tentando te mandar para baixo. Um espírito de medo, um espírito de ansiedade, um espírito de perseguição. Em vez de você se esconder, Elias podia ter dormido e ficar assim. Eliseu podia ter dito: não, quem vai me tirar daqui? Podia ter dito: aqui mesmo terminei. Podia ter chorado, podia ter gritado. Mas não foi confundido a honra dele como filho. Abriu o mar. E quando a Bíblia diz: falarão à porta com os inimigos, escrevam mesmo o que eu vos vou dizer em tom final. Há algumas coisas que nesse ano ou no ano passado vocês me pediram para orar por vocês. Esse ano vocês não vão mais me pedir para orar. Ai. Há algumas coisas pelas quais vocês me ligaram. Esse ano não vão mais me ligar. Até podem me ligar, meu pai. Não, deixa estar. Vamos resolver isso. Há algumas situações que você gostaria que eu entrasse. Algumas pessoas até ficaram tristes comigo em 2023. Ei, pai nunca me visitou, pai nunca me falou. Mas de lá para cá, já cresceste tanto para resolver as situações. É isso que eu quero dizer. Não serão confundidos. Ou seja, nada vai vos envergonhar, nada vai vos entristecer, nada vai vos jogar para baixo. Mas falarão com os seus inimigos à porta. Quando alguém está a bater porta e você sabe que é gatuno, você sabe que é mau, você sabe que é ladrão, a tendência é: fecha a porta, se escondam. Mas quem é corajoso vai chegar na porta, abre a porta. O que se passa? E agora vocês se lembram quando a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Algumas coisas que você não tinha coragem de abrir, porque você tinha medo do que estava lá fora, agora você vai abrir não para entrar, mas para confrontar, para olhar olho nos olhos e dizer: no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como Timóteo viu Paulo, assim como Eliseu viu Elias, assim como Josué viu Moisés, eu também vi esse demônio a ser expulso, eu também vi essa doença a ser curada, eu também vi esse roxo a ser ganho, eu também vi. Nesse mesmo poder eu declaro que tem autoridade sobre você e você não será envergonhado, porque filhos serão corajosos. Não é só importante ser um bom pai na fé, é extremamente importante ser um bom filho na fé. Deus abençoe a sua mensagem.